Olá pessoal, vou dar início aqui agora. Primeiro eu vou me apresentar, meu nome é Marcelo Celli, eu sou procurador municipal da Fazenda Municipal e mestrando em Direito Financeiro pela Universidade de São Paulo e pós-graduando em Direito em Análise Econômica do Direito na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, um curso bastante interessante de Análise Econômica do Direito. Aliás, recomendo a todos. Bom, vamos lá. O tema da live de hoje, que eu vou passar aqui algum tempinho com vocês, discutindo essa questão, é a responsabilidade pessoal dos agentes públicos municipais por eventuais descumprimentos de normas de direito financeiro, especialmente aquelas normas que encontram previsão na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então eu separei aqui, como eu havia dito, esse tema em 10 tópicos. O primeiro tópico é a introdução. Eu vou tentar introduzir o tema aqui para vocês. Bom, primeiramente, o estudo do caráter sancionador do direito financeiro, ele é pouco explorado na academia. Poucos pesquisadores se aventuram a estudar o tema. O tema sanção é até bastante estudado, porém nós vamos encontrar doutrina, por exemplo, na área de direito administrativo, especialmente na área de direito penal, mas no âmbito do direito financeiro, os estudiosos do direito financeiro, eles acabam, vamos dizer assim, que negligenciando esse caráter sancionador do direito financeiro. Ou seja, qual a consequência pelo descumprimento das normas de direito financeiro? Então, eu gostaria de deixar aqui como uma nota introdutória que o tema realmente é pouco discutido. Inclusive, é objeto de um artigo científico que eu submeti a algumas revistas e ele está pendente de publicação. Então vamos lá. Primeiro, eu acho que compete a mim abordar um pouco sobre o federalismo, né, brasileiro e especialmente a característica da autonomia financeira dos entes federados. Bom, o Brasil ele adotou a forma federativa de Estado, portanto, o Estado brasileiro ele tem como forma de Estado uma federação, um federalismo. Isso está previsto no próprio artigo 1º da Constituição Federal. E esse federalismo tupiniquim, ele prevê 4 entes federados. Então nós temos a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. São 4 entes federados, todos eles são autônomos, nos termos da própria Constituição. A República Federativa do Brasil ela é soberana, né? Mas aos entes federados só foi otorgada a autonomia. Talvez um dos aspectos mais importantes da autonomia dos entes federados seja a sua autonomia financeira. Por quê? Porque os entes federados eles têm uma série de competências que lhes são otorgadas pela Constituição. A União, por exemplo, tem as competências exclusivas, que são competências materiais. Temos a competência privativa, que é legislativa. Temos a competência comum, que também é eminentemente material, ou seja, não legislativa. E a competência concorrente, que ela é, no caso, legislativa. Certo? Então, tendo em vista essas competências que são otorgadas aos entes federados, eles precisam de recursos públicos para atingir aqueles fins que são otorgados pela Constituição da República. Então, esses recursos, o que é chamado de federalismo fiscal, que estuda especialmente a autonomia financeira dos entes federados, busca estudar como a competência tributária está prevista na Constituição,
Não o estudo do tributo em si, porque daí seria a cargo do direito financeiro, mas de como está estruturada o financiamento desses entes federados na Constituição, né? A Constituição, ela determina os fins, porém ela tem que dar os meios também, né? Então, nós temos a União com uma competência mais abrangente, né? A Constituição outorga à União uma competência mais ampla, portanto ela vai precisar de mais recursos financeiros. E aos estados e aos municípios, a competência que lhe é outorgada ela é mais restrita, portanto suas competências tributárias serão mais restritas. É lógico que também nós temos uma série de mecanismos e transferências intergovernamentais de receita que estão previstos na própria Constituição, que permitem aí equilibrar esse pacto federativo, que nas palavras do professor Regis Fernandes de Oliveira, está torto. Então, essa é a primeira, é o segundo item aqui que eu elegi para poder abordar. No terceiro item, né, eu vou falar um pouco sobre a questão da LRF e essa autonomia financeira dos entes federados. Bom, a autonomia financeira dos entes federados ela não é absoluta, tá? Então, é possível que que haja uma lei nacional que estipule regras gerais de direito financeiro, no caso da Lei 4.320, e uma lei em âmbito nacional que estipule medidas, regras, no caso, e princípios de gestão fiscal responsável, né? Essa lei, no âmbito nacional, é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ok? A Lei Complementar 101, de 2000. Completou, inclusive, 20 anos há pouco tempo. Então, em que pese a Constituição conceder a autonomia financeira a todos os entes federados, é possível que o Poder Legislativo, em âmbito nacional, estipule regras de gestão fiscal responsável que vai abranger aí os 4 entes federados, que serão utilizadas e aplicadas para os 4 entes federados, ok? Então, vejam, aqui é uma questão bastante interessante, né? Nós temos uma lei de responsabilidade fiscal que, né, um dos seus objetivos é traçar aí um comportamento, traçar normas de conduta, descrever normas de conduta que, se observadas pelos entes federados, significa que os estados poderão atingir aí uma gestão fiscal responsável, que é muito importante, né? Porque uma gestão fiscal irresponsável acarreta uma alocação de recursos públicos escassos, extremamente ineficiente. Tá. Mas nós temos sim nós temos essa norma jurídica, ok? A LRF. Bom, ela descreve lá, como eu havia dito, uma série de condutas. Ali vai estar descrito, por exemplo, a quais os entes e órgãos públicos estão submetidos à observância da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ali teremos disposições sobre orçamento, receita, despesa pública, limites com despesa de pessoal, crédito público, que é a dívida pública. A dívida pública é contraída através das operações de crédito, né? E outras normas que têm a ver com o direito financeiro em si, né? Então nós temos essa lei de responsabilidade fiscal. Tá. Uma vez descumprida as regras que estão previstas na lei de responsabilidade fiscal, nós temos as chamadas sanções, né? Pois os comandos da lei de responsabilidade fiscal seriam inócuos se não tivessem, no caso, não tivesse a imposição de uma sanção que nada mais faz que busque constranger, entre aspas, os administradores públicos, os gestores públicos,
a observância dos seus preceitos. Okay? Então, a sanção ela visa, evidentemente, né, inibir condutas que são de irresponsabilidade fiscal, okay? Que denotariam uma irresponsabilidade fiscal por parte do ente público ou mesmo do gestor. Então, nós temos essas sanções cujo objetivo principal seria esse, né? Desestimular condutas que violariam as regras de direito financeiro, especialmente aquelas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, aqui eu separei duas espécies de sanções, basicamente, que emanam do texto da Lei de Responsabilidade Fiscal. A primeira delas é a sanção institucional. As sanções institucionais elas encontram previsão expressa no texto da LRF e estão descritas na LRF quais são essas sanções institucionais. Um exemplo de sanção institucional é a vedação, a proibição de recebimento de transferências voluntárias de um ente para o outro. Ou seja, aquele ente que descumpre uma medida da Lei de Responsabilidade Fiscal, dependendo de qual norma for, ele estará proibido de receber, por exemplo, transferências voluntárias de um outro ente. E como o nosso país, nós temos muitos municípios que vivem de transferências de receita intergovernamentais. E esse mecanismo da transferência voluntária de receita é muito importante para os municípios mais pobres. Então, mas o que eu quero que vocês guardem aqui é que essas sanções institucionais, elas atingem o próprio ente público. Podem atingir os estados, os municípios, o Distrito Federal, a União, né? Então, essa sanção institucional, mais uma vez repito, ela vai atingir exclusivamente, ela vai impor uma sanção exclusivamente ao ente federado. A outra sanção seria a sanção pessoal, tendo em vista que a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê também que eventuais descumprimentos de normas que estão previstas no bojo da Lei de Responsabilidade Fiscal, elas acarretam uma série de outras sanções. Então a Lei de Responsabilidade Fiscal ela não descreve essas sanções, mas há um dispositivo na Lei de Responsabilidade Fiscal que fala que os eventuais descumprimentos dos dispositivos previstos na LRF acarretam sanções de natureza penal, civil, improbidade administrativa, político-administrativa, no caso de crimes de responsabilidade, e financeiras. Então, aqui eu vou descrever agora, aproveitar esse ensejo, para descrever quais são as espécies dessas sanções individuais, essas sanções pessoais, que vão atingir diretamente o gestor público, o agente administrativo. Ok? Nós temos, primeiramente, eu vou fazer na ordem aqui, que eu já memorizei. Primeiramente, nós temos as sanções cíveis. Então, eventuais descumprimentos da LRF vão gerar ao servidor público que a descumpriu uma imposição de uma sanção cível, né? Essa sanção cível, por exemplo, ela encontra uma de suas previsões na própria Lei de Improbidade Administrativa. Eventuais descumprimentos de normas de direito financeiro podem gerar, desde que haja prejuízo ao erário, né, a caracterização de um ato de improbidade administrativa que acarreta prejuízo ao erário. Okay? E uma das sanções é a multa pecuniária, multa cível. Entendeu? Então, uma dessas sanções de natureza civil, ela é a multa civil, que conta a previsão, como eu havia dito, na Lei de Improbidade Administrativa. Agora, indo para uma próxima sanção, ainda nas espécies de sanções pessoais, nós temos a sanção de natureza penal. Okay?
As sanções de natureza penal, elas vão encontrar previsão no Código Penal, especialmente no artigo 359 AAH. Então, tem 8 tipos ali descritos no Código Penal, que são os crimes contra as finanças públicas. Ou seja, né, o bem jurídico tutelado pela norma penal é a finança pública. As finanças públicas, no caso. Então, só um minutinho. Então, eventuais descumprimentos podem gerar uma sanção penal também, que está prevista no Código Penal. Tá? O Decreto-Lei 201 também traz aí os chamados crimes de responsabilidade, vou gravar esse responsabilidade aqui com aspas, dos prefeitos e vereadores. Também vereadores, mas vou falar aqui especificamente dos prefeitos, já que nós estamos falando de atos que acarretam aí alguma eventual conduta criminal punida, portanto, com uma pena privativa de liberdade, okay? Que são os crimes de responsabilidade do prefeito. Por que eu estou falando que essa palavra responsabilidade tem que ser gravada com aspas? Porque existem os crimes de responsabilidade, por exemplo, do presidente da República. Vou citar aqui como exemplo os crimes de responsabilidade do presidente da República, que são sanções de natureza político-administrativa. O Decreto-Lei 201, ele traz sanções penais comuns. Só que, obviamente, o sujeito passivo tem que ser o prefeito, ou o vice-prefeito, ou eventualmente o presidente da Câmara dos Vereadores, que ocupe o cargo de prefeito, interinamente ou permanentemente. Tá? Então, não são crimes de responsabilidade, no caso, que seriam infrações de natureza política administrativa. São sanções penais comuns, com penas privativas de liberdade. No caso do Decreto-Lei, também eventual condenação aos tipos previstos no artigo 1º do Decreto-Lei acarretam também a perda do cargo de prefeito. Tá? Então, é uma outra sanção também. É um dos efeitos da condenação na esfera penal, né, mas não é uma pena privativa de liberdade. Tá? Então, agora passando para a próxima sanção, nós temos as sanções administrativas, certo? Que daí são aquelas previstas na lei que trata dos atos de improbidade administrativa. Existe uma celeuma na doutrina se os agentes políticos, né, eu usei a expressão agente administrativo, né, para ser interpretada da forma mais ampla possível, para incluir tanto os servidores públicos, né, quanto os agentes políticos, no caso, prefeitos ou mesmo secretários municipais. Mas no caso da lei de improbidade administrativa, há a previsão de uma conduta que em tese pode acarretar prejuízo ao erário, que diz respeito ao descumprimento de normas de direito financeiro, à não observância de normas de direito financeiro. Eu acabei pulando o raciocínio, mas eu vou voltar aqui um pouco, que seria a questão da celeuma que eu havia dito, que a doutrina e até mesmo a jurisprudência não é bem clara ao dizer se o agente político responde ou não pela lei de improbidade administrativa. Tem 3 correntes basicamente. Uma corrente que não responde por atos de improbidade administrativa, tá? Pois estaria sujeito única e exclusivamente às leis que prevê os crimes de responsabilidade. Existe uma corrente dizendo que uma outra teoria que diz que é possível sim a condenação de um agente político, com base na lei de responsabilidade, com base na lei de improbidade administrativa.
E nós temos uma terceira corrente, que é a que eu julgo mais acertada, que, em face da pluralidade de sanções que estão previstas na Lei de Improbidade Administrativa, diversas delas poderiam ser aplicadas, com exceção daquelas que culminam na suspensão de direitos políticos, que daí seria adstrita aos delitos, às infrações político-administrativas, tá? Então, eu acho que essa terceira corrente é a mais adequada. Mas, o que na verdade eu gostaria de passar para vocês é que eventuais descumprimentos da Lei de Responsabilidade Fiscal podem caracterizar atos de improbidade administrativa e podem acarretar, por exemplo, perda do cargo, como eu havia dito, suspensão de direitos políticos, que no caso não se aplicaria no caso de agentes políticos, pode acarretar multa civil, ok? Ressarcimento do prejuízo, impossibilidade de contratar com o poder público, entende? Então há uma série de sanções que são bem pesadas, que eventuais descumprimentos da LRF podem acarretar um ato de improbidade administrativa e sujeitar o agente público às combinações daquela lei. A outra espécie de sanção, no caso dos agentes públicos municipais, que eventualmente descumpram normas da LRF, são as sanções de natureza financeira, que são imposições realizadas pelo Tribunal de Contas, pelos tribunais de contas no exercício do controle externo da administração pública. Os tribunais de contas são órgãos extremamente importantes para fins de controle, especialmente o controle externo, né? E eles auxiliam o Poder Legislativo nessa missão de fiscalizar o Poder Executivo ou, eventualmente, o Poder Judiciário, em algumas questões. E, nesse caso, em razão da especificidade e da técnica que muitos auditores do Tribunal de Contas possuem, eles conseguem emitir laudos e sentenças que são muito úteis para a fiscalização que é exercida pelo Poder Legislativo. E na sua missão constitucional e legal do exercício do controle externo, o Tribunal de Contas pode impor algumas sanções. E essas sanções de natureza financeira, elas culminam em multas que são pesadas, né, que podem chegar, né, até 30% do subsídio mensal do agente público. Tá? Então, é uma sanção também interessante, essa sanção de natureza financeira. Tá? Agora, eu gostaria de, já indo para o final da minha live, falar um pouco da questão do dolo e da culpa. Tá? Os agentes públicos, eles, pelo descumprimento das normas de direito financeiro, portanto as sanções pessoais, eles respondem de forma subjetiva. Isso é muito importante frisar, pois muitas vezes os órgãos responsáveis pela persecução judicial da responsabilização desses agentes públicos tentam imputar, né, a eles uma responsabilidade objetiva, ou seja, que pouco importa discutir a culpa. Isso é perigoso. Eu vou explicar o porquê. Se a culpa, né, ela não for suficientemente demonstrada, e quando eu falo culpa, eu quero dizer a culpa lato sensu, que compreende o dolo, e a culpa stricto sensu, que é a negligência, imprudência e imperícia. Tá? Então, nesse caso, né, é extremamente importante restar caracterizada a culpa, sob pena de nós acarretarmos um fenômeno de criminalização
da gestão administrativa. O que eu quero dizer com criminalização da gestão administrativa? Quer dizer que as sanções que eu expliquei, que eu abordei aqui ao longo da live, que são sanções gravíssimas, se elas forem impostas à torto e à direito, elas vão inibir os bons gestores, né? ou mesmo, eventualmente, algum gestor que não seja tão bom assim, mas que ele busque aí se candidate e acabe se reelegendo, né? E as pessoas vão acabar não se interessando pela administração pública, pela carreira, né, de Estado, ou mesmo de governo, na administração pública, tendo em vista que as sanções elas são tão rigorosas que não compensam, né, aí o exercício do cargo, né? Então, lembrando que as sanções, elas têm desde que efetivamente impostas, elas têm uma característica de inibir as condutas, certo? Por isso que é importante, e até mesmo como uma medida de justiça, que seja caracterizada, né, que seja demonstrada de forma concreta e inequívoca, ou seja, extreme de dúvidas, né, essa culpa, né? Aí vai depender da natureza da sanção, né? Eventualmente, um descumprimento de uma norma da LRF que acarrete, né, a configuração de um ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, o agente público vai responder por dolo ou culpa, porque há previsão legal no caput do artigo que prevê ali os atos de improbidade administrativa que acarretam dano ao erário, tá? Então ali há a previsão de dolo ou culpa. Na esfera penal, né, por outro lado, a responsabilidade é subjetiva. A responsabilidade objetiva, na esfera penal, ela é odiosa, né, pois aí nós estaríamos diante do direito penal do autor, né, não do direito penal do fato, né? Então, você acarretaria, no caso, a imposição de sanções de uma forma injusta, tá? Então, é muito importante, né, e aqui eu faço chamo a atenção dos senhores e das senhoras da necessidade de demonstração do dolo ou culpa, dependendo do que os tipos legais autorizarem o hermeneuta a aplicar a sanção, se por dolo ou por culpa. Uma outra característica também é a dosimetria dessas sanções, tá? Se elas forem impostas, que elas podem ser impostas cumulativamente ou não, mas se não houver um juízo de proporcionalidade, de razoabilidade na aplicação das sanções, pode ser que haja aí uma injustiça e também acarrete aquele fenômeno da criminalização da atividade administrativa, criminalização excessiva da atividade de gestão pública, né? E aqui apenas para concluir, agora definitivamente, essas sanções, as sanções de natureza administrativa, penal, político-administrativa, financeiras, elas podem ser aplicadas concomitantemente, ou seja, com base no princípio da independência das instâncias. Então, se eu for punido na esfera penal, eu não posso alegar, por exemplo, bis in idem, se eu também for punido na esfera administrativa com uma eventual sanção por improbidade administrativa, ok? Então, é isso aqui que eu tenho para falar para os senhores hoje, que eu acho que são tópicos fundamentais que devem ser abordados em qualquer análise que venha a propor uma discussão jurídica, tá, dos elementos que norteiam a aplicação de sanções aos gestores públicos, especialmente aos gestores públicos municipais, por eventuais descumprimentos
da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aqui então eu encerro a minha live por aqui e eu vou ficar aqui mais um tempo. Eu quero ceder esse espaço, se eventualmente alguém que acompanhou a live tiver alguma consideração ou mesmo alguma pergunta para fazer, eu estou aberto aqui ao debate, ok? Obrigado pela presença de vocês e que Deus abençoe a todos. Tenham uma boa noite. Bom, pessoal, acho que talvez vocês não terão nenhuma questão a fazer, né? De qualquer forma, eu vou agradar aqui. Obrigado, Daniel. Valeu mesmo. Foi um prazer aqui tê-lo conosco aqui para discutir esse tema que é bastante interessante, né? E exige algumas reflexões, né, jurídicas acerca das sanções, tá? Mas obrigado mesmo. Obrigado a todos aí por terem participado, tanto aqueles que passaram por aqui apenas e acenaram e não puderam ficar por muito tempo, mas também aqueles que permaneceram aqui durante esses minutos de live. E eu agradecer também ao CPJur aí por oferecer o espaço para nós discutirmos sobre questões jurídicas extremamente importantes, e agradecer aí o pessoal. Jonatas, obrigado, né? Obrigado por ter acompanhado aqui a live, muito obrigado mesmo, agradeço de coração pelo apoio. E eu pretendo gravar também esse vídeo, ele vai para o YouTube. Eu tenho um canal no YouTube chamado Plantão Jurídico, para quem quiser, tiver vontade de assistir a alguns vídeos que eu coloco, algumas discussões jurídicas, e algumas dicas também que eu coloco sobre institutos mais pontuais, assim, aulas bem curtas, né, de 1 minuto e meio, 2 minutos, falando sobre alguns temas específicos. Podem seguir lá, né, ativar o sininho, né, e Plantão Jurídico. Essa live minha também vai ficar disponível lá para quem quiser ter acesso. Lá tem um espaço lá para a gente abordar os temas. Bom, pessoal, é isso mesmo, né? Fica por aqui a live de hoje. E mais uma vez agradecendo a presença de todos, né? Fico honrado aí por vocês terem disponibilizado um tempinho de vocês aí. À noite poderiam estar fazendo alguma outra coisa, mesmo descansando, acompanharam a minha live, ok? Um abraço a todos aí, tenham uma boa noite e um bom descanso. Até!